alguns exemplos. Primeiro ali na parte geral, alguns destaques. O artigo 1º. O artigo 1º é interessante, ele é um artigo muito polêmico. Quando tramitava o anteprojeto, ainda estava no momento de confecção, e depois, quando começou a tramitar o projeto no Congresso Nacional, algumas pessoas criticavam o novo Código de Processo Civil, que então estava sendo concebido, por causa do seguinte: olha só a crítica que eu ouvi, e eu não vou falar o nome de ninguém, mas se vocês pesquisarem no Google, vocês vão encontrar. Algumas pessoas diziam assim, que o novo CPC, ao permitir que o juiz aplicasse diretamente a Constituição, transformava o juiz em um super-homem. Ora, o juiz então não pode aplicar a Constituição, né? Eu olhava para isso e ficava com vergonha alheia, né? Então veja, eu acho que quem escreveu isso agora deve tentar lutar aquele negócio de direito de ser esquecido, né? Que agora está em voga também no direito constitucional, né? É direito ao esquecimento, né? Mas houve gente que criticou o artigo 1º por causa disso. E outras críticas, que foi, por exemplo, quem mais criticou o artigo 1º do novo CPC por causa disso foi o Lênio Streck, o professor Lênio Streck, e outra pessoa que criticou muito também foi o professor Nelson Neri, dizia que o artigo 1º era evidente. Não precisa de um artigo que diga isso, né? E eu acho que eles estão certos. No entanto, essa é uma evidência, por assim dizer, é uma verdade, vamos chamar assim, que tem que ser constantemente lembrada, né? Lamentavelmente é isso. Eu costumo dar como exemplo, esses dias atrás eu entrei num prédio, assim, estava ali no corredor, tarará, até chegar o elevador, ali no elevador tudo fechado, teto baixo, e uma plaquinha, aquela com cigarrinho aceso e um risco ali, proibido fumar. Daí você pensa, poxa, mas ainda tem que ter placa dizendo que é proibido fumar em lugares assim? Pois é, tem. E por que tem? Porque se não tiver uma plaquinha, se bobear, vai alguém achando que pode fumar ali, né? Então é uma redundância necessária. Às vezes a gente tem que ter algo assim. Antigamente eu corria muito quando eu viajava de carro, né? Eu corria muito. Daí um dia minha mulher, um dia eu cheguei no carro, eu falei assim, pô, na ignição tinha ali uma foto dos meus 2 filhos, assim, bem na minha frente. Eu falei assim, ué, o que aconteceu? Eu falei, amor, o que é isso, né? Que ela depois, ela falou assim, é para você lembrar, né? Você não pode correr. E por que você não pode correr, né? Então toda vez que você passar de 110, olha, né, os teus 2 filhos, né? E isso deu certo. Hoje eu corro, mas corro muito menos, né? E esse artigo está ali como que uma placa na entrada, assim, né? Uma placa na entrada de um salão. Olha, aqui nós devemos se comportar assim, aqui nós devemos pensar assim. Espero que esse artigo um dia se torne desnecessário e que ele seja apenas uma coisa na história para a gente se lembrar, e para que alguém talvez um dia, daqui 100 anos, estudando direito, pense assim, putz, vocês veem só, aquele pessoal precisou pôr um artigo para dizer que a norma constitucional tinha que ser observada. Que sociedade pré-histórica era aquela? Mas a gente lamentavelmente vive nesse momento. Hoje a gente ainda vive nesse momento que artigos como esse são necessários, né? O artigo 3º fala dos meios consensuais de solução de conflitos e da arbitragem, e ali a partir do artigo 165, o novo Código de Processo Civil disciplina longamente a atuação dos mediadores e dos conciliadores. Meios consensuais, não meios alternativos, né? Conciliação e mediação não podem ser chamados de meios alternativos no contexto do novo Código de Processo Civil. O novo Código de Processo Civil observou, né, aquilo que está na Resolução 125 de 2010 do CNJ. Aliás, essa resolução surgiu quando o novo CPC já estava tramitando no Congresso Nacional. Felizmente eles se casaram. Porque, na verdade, aqueles que formularam disposições como essa agiram inspirados por uma frase do professor Kazuo Watanabe, que eu não tenho apenas direito de acesso à justiça, eu tenho direito de acesso à ordem jurídica justa. E ordem jurídica justa não significa apenas a realização do direito material, mas o meio adequado de realização do direito material. E às vezes o meio adequado de realização do direito material não se dá através daquilo que a gente chama de processo de adjudicação, ou uma sentença que decida quem tem ou quem não tem direito.
Às vezes o meio adequado de resolução de um conflito é a mediação. Às vezes o meio adequado de resolução de conflito é a conciliação, né? Esses dias atrás eu estava viajando de avião para São Paulo e do meu lado viajando uma senhora muito jovem com uma filhinha dela, bebezinha de colo. Ela falou assim, você é advogado, né? Assim, terno e gravata, com notebook aberto e livros, né? Um avião para variar. Eu falei, sim, só? Pois é, eu vou procurar um advogado de novo. Eu falei, por quê? Porque o juiz decidiu sobre a guarda da minha filha, a guarda compartilhada, e não deu certo. Eu falei assim, dificilmente um juiz consegue decidir de maneira que dê certo sobre guarda compartilhada. Dificilmente. O juiz tem que ser de uma sabedoria sem igual. Sem igual. Porque esse é o tipo de problema que tem que ser resolvido ali desde a origem. E pior, é um problema que não é um tipo de processo que eu resolvo como operação ali, uma decisão de você tem direito, todo mundo vai para casa feliz ou infeliz, mas está resolvido. É algo com que as pessoas vão ter que conviver para sempre. Né? Porque essa criança vai crescer com o pai e com a mãe, essa criança vai para a escola, essa criança vai ter namorado, e, enfim... Isso é algo duradouro. Então, para coisas como essa, e lá na frente, quando fala dos procedimentos especiais e ações de família, o novo CPC dá especial atenção à mediação desse âmbito, do âmbito do direito de família. Né? Especial ênfase. Né? E assim também a conciliação. Eu até acho, no entanto, a despeito de me parecer correto esse modo de pensar, eu tenho a impressão, contudo, de que o novo CPC foi além da medida, digamos assim. Ao impor a realização de conciliação ou de audiência de conciliação e de mediação como regra no procedimento comum do processo de conhecimento, me parece que nós forçamos um pouco a barra ali no novo Código de Processo Civil. Por quê? Porque há situações que dependem de uma decisão judicial. E eu não posso ser forçado a fazer uma conciliação, às vezes. Então, por exemplo, eu movi, Zé Miguel, pessoalmente uma ação contra uma empresa de transportes aéreos. Por causa de um problema ali numa viagem que eu ia fazer. Tenho essa ação em trâmite. Fizemos a audiência de conciliação nos juizados especiais, há 2 semanas mais ou menos. Daí a empresa veio com uma proposta de acordo horrível, mas tinha uma proposta de acordo. Né? E daí feita a proposta, né? Qual a sua opinião a respeito? Falou, não aceito, por causa disso, por causa disso. Eu fiquei parecendo um ET na audiência. Porque olharam para mim como se eu fosse o sujeito pior do mundo. Porque eu não queria fazer acordo. Eu falei, não, eu quero uma decisão que diga que a empresa está errada. E o meu prejuízo foi muito maior que isso. Daí o conciliador, o pessoal que estava me disse, né? Mas é um acordo, veja, o processo vai demorar, e daí você sabe, né? E vai que esse diga que foi só um incômodo que você passou, porque tem essa, né? Foi um mero incômodo, não dá, etc. Então, o próprio CNJ contribui para isso, a hora que fala daquele negócio de justiça em números. Então o juiz é medido como se fosse, o trabalho do juiz é medido como se ele fosse um vendedor ambulante. Bati meta nesse mês, né? Bati meta, vendi não sei quantas pedras de sabão, né? Então a quantidade de decisões judiciais não significa necessariamente que ele está pacificando socialmente ou juridicamente, né? Ele está só resolvendo processos. Então me parece que nós forçamos muito a barra. O novo Código de Processo Civil forçou demais, me parece. O ideal seria verificar qual o meio adequado, caso a caso. Mas há uma ênfase muito importante nesse modo de pensar. Muitos colegas dizem que o conceito tradicional de jurisdição tem que ser revisto à luz de disposições como essa. Porque a função jurisdicional, no contexto do novo Código de Processo Civil, não se realiza apenas quando o juiz decide. Né? A doutrina tradicional, à luz do Código de 73, defendia que as sentenças de mérito poderiam ser classificadas em sentenças de mérito típicas e atípicas. Típicas quando o juiz decidia, atípicas quando o juiz apenas homologava um acordo. Isso não estava errado, estava certo naquele contexto. Mas hoje, quando o juiz homologa uma autocomposição, uma solução consensual de litígios, isso que o juiz faz não é algo atípico, estranho, anômalo. Né? O juiz está desempenhando a sua função dos termos do artigo 3º do novo Código de Processo Civil. O parágrafo 3º é muito contundente nesse sentido. E não se esqueça, estamos falando aqui das normas fundamentais do novo Código. Né? Aquilo que, de acordo com a lei, pelo menos, é uma das suas bases. Né? 165. O novo Código de Processo Civil enfatiza a ideia de boa-fé objetiva e de cooperação, que são conceitos que se ligam. Né? Boa-fé objetiva e cooperação são fenômenos que se ligam.
Né? Boa-fé aqui não está no sentido de algo contrário à má-fé. Nós falamos em boa-fé no sentido de conduta, modo como a gente se comporta. Né? É interessante, eu estava vendo um julgado deste ano do STJ, no processo penal, em que não se admitiu uma alegação de uma nulidade, embora a parte tivesse tido tempo e várias vezes tivesse tido oportunidade para alegar aquela nulidade. E, curiosamente, o Superior Tribunal de Justiça citou a boa-fé objetiva para, no processo penal, não se admitir a alegação da nulidade. Interessante, né? Interessante. Né? Ou seja, figuras que antes eram tradicionalmente estudadas sob o ponto de vista do direito civil, como proibição de venir contra factum proprium, suprécio, surrécio, tupoque, né? Agora uma outra que também o pessoal tem dado atenção, aquele duty to mitigate the loss, né? Dever de evitar ou de mitigar o prejuízo, tem sido estudados, inclusive sob a perspectiva do processo civil, como manifestação da boa-fé, da ideia de boa-fé objetiva. Percebam, não estou falando de boa-fé subjetiva, que é o oposto de má-fé. Estou falando de boa-fé objetiva. E também a ideia de cooperação. Você sabe que para muita gente, tem muita gente que critica a cooperação, porque acha que cooperação significa que nós devemos entrar de mão dada na audiência, eu e o réu, o autor e o réu. Não é isso. Cooperação não é isso. Mas todos têm dever, de acordo com o artigo 6º, de cooperar para que a gente termine o processo logo, em tempo razoável. Chegue a uma solução da lide. Né? É um dever de cooperação. Eu não tenho dever de cooperação no sentido de ajudar a outra parte a produzir prova a favor dela e contra mim. Não é disso que estamos falando aqui. Né? Mas eu tenho o dever de cooperar para que o processo chegue logo ao seu destino. Esses dias atrás eu recebi por e-mail, essa semana, uma decisão de um juiz proferida com base em um artigo do novo Código de Processo Civil, que a gente vai ver daqui a pouquinho, em que o juiz intimou as partes para virem à audiência, porque a causa era complexa. E diante da complexidade da causa, o juiz queria discutir com as partes sobre as questões de direito e questões de fato, acerca das quais a atividade jurisdicional prosseguiria dali por diante. A ideia de saneamento compartilhado. E aquilo na internet, eu vi os comentários no Facebook, né? Do colega ali também, né? Porque isso saiu rolando e alguém publicou ali na página do Facebook. E alguns comentários incríveis, o pessoal falando, que absurdo isso! O juiz tem que decidir. Né? O juiz tem que decidir. Então, para que chamar as partes? Por conta da ideia de contraditório também com cooperação. Veja só, para uma parte significativa da doutrina moderna, contraditório não é apenas direito. Contraditório também tem uma faceta que significa dever. O dever de cooperar no sentido de participar, né? No sentido de viabilizar a solução rápida do litígio. Né? É um modo diferente, sem dúvida alguma, de ver a nossa atuação no processo. E agora, finalmente, o contraditório, já numa visão mais tradicional. O artigo 9º traz aquilo que a gente chama de básico no contraditório. Né? O artigo 9º, rigorosamente, nem é uma novidade. A novidade talvez seja o artigo 10. Né? Que é aquele dispositivo com base no qual o pessoal gosta de dizer que se proíbe a prolação de decisões com surpresa para as partes, por exemplo. Né? Ontem, no escritório, eu recebi uma indicação, né? E o pessoal trouxe para mim. Alguns surpresos, outros nem tanto. A gente foi discutir aquele despacho. Desembargador José Hipólito, né? Do 5º Constitucional, inclusive, aqui no nosso tribunal. Olha só que interessante, diante da possibilidade de a sentença ser citra petita, né? E de este órgão jurisdicional se manifestar a respeito, digam as partes. Né? Perfeita decisão. O pessoal veio para mim, putz, e agora? Porque a gente estava divulgando para o réu, e a sentença era de fato citra petita, mas para a gente estava bom que fosse citra petita, que aquilo não tivesse sido julgado. E o advogado autor não tinha falado a respeito. O advogado autor não tinha falado nada a respeito, não apelou para discutir isso, para alegar isso, etc, etc. Né? Mas o relator notou isso, e na concepção dele, não vou entrar nesse mérito, porque para algumas pessoas não poderia, né? Mas enfim, na concepção dele, é uma matéria que pode ser conhecida de ofício, pode, não deve, porque o juiz nunca pode, ele sempre deve, e nesse caso deve conhecer de ofício. Mas veja, ele pode falar só depois de as partes terem se manifestado a respeito. Né? O pessoal criou uma tag, sabe aquele negocinho ali que o pessoal põe na internet, né? Criou uma tag interessante, novo CPC funcionando. Eu achei interessantíssimo, eu falei assim,
assim, olha, é uma decisão linda, né? Se não fosse parecer assim parcial, eu ia ligar para ele e falar assim, parabéns, desembargador, é isso aí, tá certo. Eu acho até que a gente vai perder por causa disso. Mas a decisão foi correta do ponto de vista do novo Código de Processo Civil, né? E adequadíssimo ao artigo 10 e outros artigos do novo Código de Processo Civil. Está correto. O juiz, ainda que se trate de matéria a respeito da qual ele tenha que falar de ofício, ele não pode fazê-lo sem antes dar à parte a oportunidade de se manifestar, né? Ninguém se manifestou. Putz, percebi aqui prescrição. Esses advogados das partes são também, hein? Ninguém. Vou extinguir o processo com base em prescrição. Acabou. Não, você até pode falar sobre a prescrição, mas antes ouça as partes. Estamos falando aqui de um processo cooperativo. Então, quando a gente pensa no contraditório como influência, no contraditório como algo que impede o juiz de proferir decisão com surpresa para as partes, né? A gente está pensando no contraditório com essa amplitude, não daquele contraditório do século XIX. Mas é esse contraditório que informa o novo Código de Processo Civil. E eu fico muito feliz quando eu vejo decisões como essa, né? Corretíssimas, não sob o ponto de vista do novo CPC apenas, mas sob o ponto de vista da Constituição. E sob o ponto de vista de ver que as partes participam do processo. As partes têm direito de influenciar o juiz. E muita gente fala assim, mas putz, isso vai ser muito ruim, porque o processo vai demorar, agora o juiz tem que ouvir, etc. Não. Porque a gente não pensa em eficiência do processo apenas sob o ponto de vista da rapidez do processo. A gente pensa em eficiência também no sentido de qualidade da prestação jurisdicional. E se é no processo que se constrói a solução jurídica, ou seja, não basta recorrer à lei para construir a solução jurídica, é no curso do processo que se constrói democraticamente a solução jurídica, eu tenho que ouvir as partes. É uma consequência lógica. Então o artigo 10 apenas colocou na lei aquilo que a melhor doutrina, não era todo mundo, mas a melhor doutrina vinha sustentando dos anos que precederam a formação do novo Código. Todas as leis mais modernas do mundo prevêem algo parecido ao artigo 10. Né? Fundamentação, não falarei da fundamentação aqui, só estou pontuando o artigo 11, que ele reproduz aquela disposição constitucional, praticamente ipsis literis, né, que fala da fundamentação e fala também ali da ideia de segredo de justiça. E o artigo 12, que para mim não é um artigo que deveria estar ali nas normas fundamentais, que trata da ordem cronológica de julgamento. Né? Essa redação que está aí já é a redação pós-reforma da Lei 13.256 de 2016, que inseriu aquela palavrinha preferencialmente ali, né? Que para muita gente matou essa regra. Né? Mas para mim a regra não foi eliminada, né? Não foi mitigada, talvez um pouco reduzida em importância, quiçá, mas não totalmente. Por quê? Porque segundo o meu modo de pensar, o juiz ainda como princípio tem que seguir a ordem cronológica, e para ele retirar um processo da ordem cronológica, deixá-lo para depois ou para antecipar um outro processo, me parece também ele tem que justificar. Porque notem, a lista, o parágrafo 1º que trata da lista não foi modificado. Então eu, advogado, eu tenho que ter condições de, olhando para o que está ali publicado na internet, que é o que diz o parágrafo 1º, eu sei, olha ali, putz, ótimo, meu processo é o milésimo. Então, tem só 999 na frente. Eu vou acompanhando, eu vou dando print na tela. Né? Agora é o 900, agora é o 500. E se de repente o teu processo está ali no 50 e volta para o 150, opa, calma, o que está acontecendo aí? Perceba, muda o modo de atuar. Eu entendo que o juiz pode, de fato, eu já entendia isso antes até dessa reforma, o juiz pode desviar-se dessa ordem cronológica, eu defendia isso com base nas exceções do parágrafo 2º lá, né, com a interpretação que eu dava. No entanto, ele tem que explicar os porquês, segundo o meu modo de pensar. Né? Alguns exemplos interessantes que estão ainda na parte geral, daquela ideia de que o processo tem que servir ao direito material. Né? Não sei se vocês já viram aquela discussãozinha boba, tem gente que falava assim, antigamente, que o processo era mais importante que o direito material. Né? O professor de processo tinha isso. Né? Eu dou aula na faculdade e eu sempre tenho um professor de direito material que me precede, né? Normalmente, no primeiro horário. Daí ele fala assim, fala com o Medina que o processo é menos importante que direito material, para ver o que ele fala. E os alunos vêm ávidos, né, para ver sangue, né?
para ver discussão. Daí eles falam assim, professor, viu, fulano falou que processo é menos importante que o direito material. Eu falo assim, tá certo. O processo não é mais importante que o direito material. Esses dias atrás, faz bem pouco tempo, numa ação que tramita desde antes de eu me tornar advogado, né, a gente foi contratado para atuar no STJ para discutir uma questão de nulidade por incompetência do juiz que proferiu a sentença em primeiro grau de jurisdição nos anos 90. E foi reconhecida a incompetência do juiz. E foi reconhecida que todas as decisões judiciais são nulas proferidas pelo juiz incompetente. Anulou tudo do zero, praticamente. Porque agora o processo reinicia, vai ter que ter outra sentença, já está ali no primeiro grau, é no interior do Paraná isso, né? No novo CPC, eu lembro até quando a gente foi contratado, pessoal, olha, se o novo CPC estivesse em vigor, a gente não seria contratado. Porque de acordo com o novo CPC, eu não vou decretar a invalidade de uma decisão proferida por um juiz incompetente e desfazer todos os efeitos. Reconhecida a incompetência, eu apenas retiro o processo daquele juiz incompetente e remeto ao juiz competente. E ele prossegue com o processo. É aquilo que a doutrina chama de translatio iudice, princípio da translação, que inclusive fora do Brasil é aplicado inclusive, né, com perdão da redundância, fora do Brasil é aplicado inclusive na relação entre árbitro e juiz estatal, né? Na Itália, por exemplo, essa questão surgiu quando se discutiu na justiça estatal a validade de uma decisão do árbitro. E daí eles se valeram desse princípio para dizer, não, eu não vou desfazer os efeitos da decisão, eu apenas mando os autos para o juiz estatal competente e ele vê o que vai fazer, né? Prossegue o processo, né? Então esse é um princípio interessante, uma mudança interessante que demonstra como o processo não é mais importante que o direito material. A gente vai dar outros exemplos aqui disso também. A regra sobre cooperação nacional entre juízos, né, que facilitam a comunicação entre juízos de qualquer instância, etc. Né? Aqui, um exemplo interessante que já está lá na parte geral. Desde a parte geral, a gente tem exemplos de manifestação da nova lei processual contra a ideia de jurisprudência defensiva. Né? Se vocês quiserem saber o conceito de jurisprudência defensiva, pesquisem no Google, jurisprudência defensiva, Humberto Gomes de Barros. Porque o ministro Humberto Gomes de Barros, numa entrevista no site do STJ, publicada no site do STJ, ele disse o que era a jurisprudência defensiva. Né? Era a manifestação do tribunal com o intuito de barrar a chegada de recursos. Né? Então, diante dessa quantidade muito grande de recursos, para não inviabilizar o trabalho do tribunal, a gente faz a jurisprudência defensiva. Olha só que interessante, algo que é considerado correto. Né? A jurisprudência defensiva usada como algo correto, e não me parece que seja assim. Né? O novo CPC, ele procurou ir contra isso, previu exemplos, né? E esse é um exemplo, a possibilidade de você corrigir o defeito de capacidade postulatória, inclusive nos tribunais superiores, que é o que está ali no artigo 76. O artigo 85 traz uma série de disposições sobre honorários advocatícios. Lógico que não vamos ficar lendo aqui tudo. E, sinceramente, a gente tem falado muito, eu vi que já houve vários eventos aqui em que se discutiu só sobre honorários advocatícios no CPC, né? Mas eu gostaria de destacar aquilo que vai ser relevante no processo para nós, enquanto advogados. E um exemplo interessante que aconteceu, inclusive já percebemos isso no escritório esses dias. Uma ação judicial foi movida contra um cliente nosso, e o pedido foi julgado improcedente. E o autor deu à causa o valor de R$625 mil. Né? E o juiz, no caso, aplicou o novo CPC. Ele entendeu que o novo CPC se aplica, né, em relação à questão dos honorários advocatícios de imediato às sentenças a serem proferidas. E ele condenou o autor a pagar 10% de honorários advocatícios ao advogado do réu, que somos nós, no caso, R$62.500. Né? Veja, o que é que acontecia normalmente em situações como essa na vigência do Código de 73? O juiz arbitrava honorários. Sentença de improcedência, extinção do processo sem julgamento do mérito, normalmente o juiz arbitrava honorários. Não se pautava pela limitação de 10% a 20%. Né? E mais, o novo Código de Processo Civil exige que, inclusive em ações por dano moral, é uma questão controversa essa, tem muita gente que discute isso, a extensão disso. Inclusive nas ações relacionadas à indenização por danos morais, tem que haver um valor da causa que corresponda ao pedido. Né? E notem bem
que se o pedido for julgado parcialmente procedente, tendo em vista que os honorários não se compensam, se eu pedir uma indenização, de dano moral que eu mencionei, mas de dano material também, se eu pedir uma indenização de 100 mil reais, o juiz entender ao final que o valor devido é, por exemplo, 30 mil reais, o juiz vai condenar o autor a pagar ao advogado do réu, por exemplo, 10% sobre 70 mil reais, que foi o proveito econômico obtido pelo réu. E vai condenar o réu a pagar ao advogado do autor 10% em cima dos 30 mil. Então esse autor vai receber 30 mil menos 7, porque 7 mil são os honorários que ele vai pagar ao advogado do réu. Honorários não se compensam no novo CPC. Não se esqueçam, está escrito. Né? E mais, o novo CPC estabelece também que há honorários sucumbenciais recursais. Bom, a questão do percentual foi muito discutida. Qual seria o teto quando o juiz julga, o tribunal julga recurso, se limita a 20% e não se limita? Acabou ficando a limitação em 20%. Daí muita gente diz assim, como efeito disso, os juízes nunca vão dar 20% de honorários em primeiro grau. Bom, eu não sei vocês, certamente vocês de Curitiba, tem um monte de sentença que o juiz em primeiro grau dá 20% de honorários. Mas eu não vejo isso com frequência, eu vejo muito raramente, dificilmente o juiz passa de 15% na fixação de honorários na sentença em primeiro grau de jurisdição. Mas sem dúvida alguma, essa regra vai de alguma maneira pressionar o juiz para que ele não esgote ali o percentual de honorários, que fica ali nos 10% ou algo perto dos 20%. Mas o tribunal, ao julgar o recurso, né, ele vai poder elevar o percentual de honorários. Então, por exemplo, eu fui condenado a pagar 100 mil reais mais 10% de honorários. O tribunal, ao julgar o meu recurso, eu sou o réu, ele pode condenar, ele pode ampliar o percentual de honorários de 10% para até 20%. Isso é um dado novo, que nós não tínhamos. Normalmente o tribunal não mexe nos honorários, caso a parte vencida recorra e perca de novo no tribunal. Normalmente não. Né? Isso aqui é interessante. Eu recomendo aos colegas, a gente tem procedido dessa maneira em nosso escritório, em que em se tratando de causa de maior vulto econômico, converse com o cliente. Né? Por quê? Porque pode haver uma dobra aí na sucumbência, a depender do resultado do julgamento do recurso. Na parte de intervenção de terceiros, mudanças interessantes. Há uma previsão expressa do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, né? E há também uma previsão expressa da figura do amicus curiae, né? Isso aqui é interessante. Muita gente reclamou disso daqui quando foi colocado no anteprojeto, mas felizmente não foi retirado, foi aprimorado o texto. Esse aqui não é o texto do anteprojeto, me parece que esse texto é melhor, né? Por que amicus curiae? Lógico que o juiz não vai convocar alguém para dar uma opinião sobre o que está ali sendo discutido em todas as ações. Né? O mesmo Supremo Tribunal Federal, o mesmo Superior Tribunal de Justiça, ao julgar um recurso repetitivo, especial repetitivo, por exemplo, ele nem sempre convoca amicus curiae. Em boa parte das vezes sim, mas não é algo assim que acontece sempre. Né? Às vezes tem decisão que não tem participação de amicus curiae mesmo nos tribunais superiores. Né? Então não é algo para ser usado sempre. Mas o juiz poderá, a depender da causa, da complexidade da causa, dos interesses envolvidos, convidar algumas pessoas, por exemplo, cientistas, entidades, né, que possam contribuir de alguma maneira, né, com dados, com informações que possam permitir que a decisão judicial tenha uma qualidade melhor. Ainda sobre a intervenção de terceiros, o novo CPC retirou a nomeação autoria do rol de intervenção, de modalidades de intervenção de terceiros, criou um incidentezinho lá na frente da parte do processo de conhecimento para a solução de conflito relacionado à ilegitimidade passiva de causa e a designação pelo réu daquele que seria a parte legítima. Né? Há uma ampliação dos poderes do juiz, a doutrina fala em direção material do processo, em oposição àquilo que se convencionou chamar de direção formal do processo. De tudo que está aqui, eu gostaria de destacar o inciso 4º, que trata da atipicidade das medidas executivas, uma figura que não é nova. O princípio da atipicidade das medidas executivas em si não é algo novo, né? Aliás, o novo CPC manteve isso, lá na frente nós veremos isso no 536, que corresponde ao 461 do Código Revogado, em relação a deveres de fazer e de não fazer, mas a grande novidade que nos interessa é a que está no artigo 139, inciso 4º,
que permite que o juiz se valha de outras medidas executivas, eu entendo que supletivamente, mas a lei permite, inclusive em ação relacionada a dever de pagar quantia em dinheiro. Né? Então, se o juiz esgotar, se no processo nós esgotarmos as medidas executivas previstas em lei, né? Então, quando couber protesto da decisão judicial, quando couber inserir-se o nome do executado em cadastro de inadimplentes, daí o juiz pode manejar outras medidas executivas. Né? Os artigos 190 e também o 191, mas o 190 sobretudo, é considerado por muita gente o mais importante do novo CPC. Né? Diz respeito à possibilidade de as partes celebrarem convenção sobre matéria processual, seja para disciplinarem procedimento, seja para disporem sobre seus deveres, ônus, faculdades, etc. Assunto muito controvertido. Já dá para perceber nitidamente que na nossa doutrina tem ali o pessoal super entusiasmado com isso, que entende que as partes podem convencionar sobre praticamente tudo. Então eu já vi gente defendendo a despeito do que consta na lei, que a lei proíbe cláusulas de eleição de foro em relação, ou proíbe que as partes disciplinem algo sobre competência absoluta, mas tem gente que defende que até em relação à competência absoluta as partes poderiam negociar. Né? Tem parte da doutrina que diz que as partes podem renunciar à coisa julgada já formada e litigar novamente em juízo sobre o mesmo objeto, ou seja, o juiz não poderia extinguir o segundo processo em razão da coisa julgada. Né? É a opinião, parece majoritária na doutrina, no sentido de que a gente pode fazer uma convenção processual renunciando ou dizendo que no nosso processo não haverá recursos. Né? Ou seja, o que o juiz decidir em primeiro grau é o que o juiz vai decidir em primeiro grau e ele morre no processo. Né? Então tem um monte de coisa em discussão. Esse é um assunto importantíssimo, interessantíssimo. No Brasil a gente vai talvez patinar um pouco no começo. Esses dias atrás chegou no escritório de um contrato que foi celebrado nos Estados Unidos para a gente fazer uma execução. Interessantíssimo. No contrato, eles dispõem, por exemplo, as partes não vão discutir em juízo a validade da cláusula X. Olha só que interessante. Né? Ou seja, as partes antes do processo limitam o objeto litigioso. Né? E lá é uma coisa corriqueira. Né? Tem umas 20 cláusulas sobre processo no contrato. Interessante. Mas isso é desafiador. Né? É uma novidade interessantíssima, mas percebam como o papel das partes é visto de uma maneira diferente no novo CPC. Né? Calendário processual, que não é exatamente algo assim extravagante, né? Nada mais é do que o juiz com as partes estabelecerem o momento em que determinados atos processuais vão acontecer. Né? Para alguns isso aqui é um negócio processual, outros dizem que não, porque o juiz não pode participar com as partes de um negócio processual. Né? Então a posição do juiz não permitiria que ele fosse um dos sujeitos de uma convenção processual. O artigo 203 muda o conceito de sentença e de decisão interlocutória. Aqui é interessante observar, ele muda o conceito de sentença e de decisão interlocutória. Porque a gente se acostumou, houve várias reformas sobre o conceito de sentença, né? na vigência do Código de 73. Mas nunca houve, no contexto do Código de 73, mudanças sobre o conceito de decisão interlocutória. E o novo CPC é interessantíssimo, porque ele define a sentença com base em dois elementos: conteúdo e o momento em que é proferida. Né? É aquela concepção que muita gente critica, mas é aquela. É no final do processo, em primeiro grau de jurisdição, fase de conhecimento, fase de cognição. É ali que estará a sentença. Né? Muita gente fala que esse conceito é tautológico, etc., o que não deixa de ser verdade, mas é o conceito adotado pelo novo Código de Processo Civil. Mas é isso somado ao conteúdo. E o parágrafo 2º diz que a decisão interlocutória é o quê? Tudo que não for sentença. Ou seja, o parágrafo 2º do artigo 203 do novo CPC não diz que decisão interlocutória é aquela que resolve questão incidente, como dizia o Código Revogado. Tudo que não for sentença é decisão interlocutória. O que é que isso significa? Que se houver uma decisão que não seja sentença, mas que julgue parte dos pedidos, não tem problema, é uma decisão interlocutória de mérito. Daqui a pouco a gente vai mencionar aqui o artigo 356 do novo CPC, que fala do julgamento antecipado parcial da lide. Eu vi textos escritos já com base no novo CPC, chamando aquilo de sentença parcial. Eu discordo com todo respeito. Porque não existe no novo CPC sentença parcial.
a não ser que seja sentença lá no final, parcial no sentido que julgou só um dos pedidos, mas julgou o pedido remanescente. Mas a decisão do 356 não pode ser chamada de sentença parcial de mérito. É uma decisão interlocutória de mérito. Isso é confirmado em outros dispositivos do novo Código. Por exemplo, o artigo 502, que fala da coisa julgada, ele não diz que coisa julgada, a sentença de mérito transitará em julgado. Diz, a decisão de mérito faz coisa julgada. O artigo 515, inciso 1º, quando fala do título executivo judicial, não fala da sentença que reconhece o dever, fala da decisão que reconhece o dever, seja sentença, seja decisão interlocutória. E o artigo pior, o artigo 966, quando fala do cabimento da ação rescisória, não diz que a sentença de mérito poderá ser rescindida, diz a decisão de mérito pode ser rescindida. Então isso vale para sentença e decisão interlocutória. Nós temos sentenças de mérito e decisões interlocutórias de mérito. E isso, por fim, é o argumento matador, por isso que eu deixo ele para o final. O artigo 1015, inciso 2º, diz textualmente que cabe agravo de instrumento contra a decisão interlocutória de mérito. Né? Então não precisamos, sinceramente, eu acho até que é errado falar em sentença, decisão interlocutória com conteúdo de sentença ou sentença parcial. É meu ponto de vista. Disse a vocês, o direito material é mais importante. Tem até alguns colegas que dão uma interpretação amplíssima ao artigo 4º do novo Código de Processo Civil, que defendem com base nesse dispositivo que o novo CPC teria adotado o princípio da primazia do mérito. Tem gente que discorda, é um assunto da doutrina controvertido, mas é inegável que o novo CPC se preocupa com que nós cheguemos a um resultado em relação ao mérito. Né? O professor Fred Dias Júnior, ele tem um texto que eu acho interessantíssimo. Ele diz assim que quando o juiz extingue o processo sem julgamento do mérito, ele tem que padecer de um profundo mal-estar. Sabe? O juiz chega em casa para jantar com a esposa, a mulher fala assim, foi bem. Ai, extingui o processo sem julgamento do mérito hoje. Não estou bem. É verdade. Isso faz sentido. Porque hoje, veja, às vezes nós mesmos, na advocacia, advogando, dependendo do polo ou do contexto, a gente se empenha sobremaneira na ausência de um requisito processual, porque ali a gente vence a ação. Eu tenho um caso no STJ que a gente está discutindo há muito tempo, né? É uma questão que diz respeito à admissibilidade do recurso, por causa da falta de um subestabelecimento lá no meio, sabe? A gente pegou o processo, já tinha ali uns 200 subestabelecimentos no processo, daí alguém lá no STJ, nem a outra parte percebeu, mas alguém no STJ, que provavelmente alguém treinado para isso, não é possível, né? Identificou que faltava um subestabelecimento ali naquele elo. Falou assim, olha, teve o subestabelecimento do 1 até o X, daí pulou, e daí teve lá o prosseguimento. Então, falta de procuração, blá blá blá, recurso não pode ser admitido. Nem a outra parte percebeu. Poxa vida, mas estamos litigando no processo há uns 3 anos. E com decisão judicial, com sustentação oral, com STJ aqui, a gente já veio entregar memorial várias vezes. Então aqui, a parte não reclamou. Quem poderia reclamar disso seria o nosso cliente, que a gente estaria atuando aqui de maneira descabida, representando ela, né? Nem a outra parte reclamou, mas está ali, ó. Extingue o recurso não admitido, pronunciamento desse tamanho, né? A causa de trilhões de páginas envolvidas ali, e teses, né? Acabou. E agora a gente está discutindo isso, né? Espero que a gente consiga reverter. Mas perceba, isso demonstra que a gente vence na artimanha processual. Ah, deixa eu ver se tem um vício aqui para ganhar. Né? O processo acaba sendo ele próprio o processo, o centro do processo. Eu não sei se vocês assinam aquele informativo de jurisprudência da STJ, lá o sistema push deles, né? Semanalmente, quinzenalmente, eles mandam ali as decisões mais importantes. E pelo menos metade das decisões que o STJ profere, que manda naqueles informativos, são de processo, de questões processuais. Pura e simplesmente. Né? E é muito interessante isso. Né? Os artigos 317 e 488, e eu coloquei os dois aqui meio fora da ordem que a gente está estudando, para chamar a atenção dos senhores a respeito disso. Por quê? Porque, 2 pontos. Né? É aquilo que a doutrina chama de abordagem funcional dos requisitos processuais e de rompimento do dogma da prioridade do exame dos requisitos processuais em relação ao mérito.
2 pontos. Primeiro, antes de extinguir o processo, ou melhor, antes de proferir uma decisão dizendo que não dá para julgar o mérito, o juiz deve, sempre que possível, viabilizar, né, a correção do vício, o saneamento do vício. Né? É o que está no artigo 317. Tá? É o que está no artigo 317. O artigo 317 está no finalzinho da parte geral. O 488 está lá na parte do processo de conhecimento, já lá no momento do contexto da sentença. Lá. Né? Tem o artigo 485, que fala da decisão terminativa, o 487, que fala da decisão de mérito, e daí vem o 488, que é interessantíssimo, poderia ser um parágrafo do artigo 485, que diz que o juiz, sempre que ele for julgar o processo, antes de extinguir sem julgamento do mérito, ele tem que ver se dá para julgar o mérito a favor da parte a quem a decisão terminativa favoreceria. Né? Então percebam que é um novo modo de ver esses requisitos processuais. Isso aqui é um princípio que está no novo código. Isso aqui é observado em relação a recursos também, como a gente vai pontuar na sequência. Como a gente está falando bastante disso lá, a gente só vai mencionar. Mas o artigo 932, parágrafo único do novo Código de Processo Civil, dispõe que o juiz não pode deixar de admitir um recurso em razão de um vício sanável. O relator, perdão, não é o juiz, pura e simplesmente, o relator do recurso. Isso está no artigo 932, parágrafo único do novo Código de Processo Civil. Isso vale, inclusive, para recursos extraordinário especial. No novo CPC, o princípio da fungibilidade, embora não textualmente referido, como fazia o artigo 810 do Código de 39, que adotava a teoria do recurso indiferente, mas o novo CPC tem ali exemplos, tem algumas disposições explícitas sobre a possibilidade de se receber um recurso por outro. Inclusive, em se tratando de recurso extraordinário especial, pode, eu diria, deve o STJ ou o Supremo, conforme o caso, viabilizar o ajuste do recurso à questão discutida. Né? Então percebam como isso muda o modo de pensar em relação ao processo como um todo. Tem um pessoal em pé ali atrás, se quiser tem lugar aqui na frente, ainda. Né? Ainda não, porque eu acho que essa hora não chegou mais ninguém. Mudanças interessantes em relação a prazos processuais. Mencionar, porque todos vocês sabem, inclusive uma delas está sendo objeto de grande polêmica nos dias de hoje. Né? O artigo 218, parágrafo 4º, é outra resposta à jurisprudência defensiva, né? Porque havia na jurisprudência decisões no sentido de que o recurso interposto antes de iniciado o prazo era intempestivo, por mais absurdo que isso possa parecer. O artigo 219 fala da contagem apenas em dias úteis. E o artigo 220, por sua vez, fala da suspensão dos prazos processuais entre 20 de dezembro e 20 de janeiro. Né? Desses, o que me parece mais polêmico é o 219. Me parece sem sentido, com todo respeito, defender que esses dispositivos não se apliquem aos juizados especiais cíveis e à Justiça do Trabalho. Data bem, e com todo respeito. Né? Esse entendimento significa, pura e simplesmente, uma orientação contra-lege. No mínimo, um preconceito em relação àqueles que atuam nesse segmento da justiça, nessa parte do juizado especial e da Justiça do Trabalho. Porque a lei é clara. E se não houver regra dizendo que os dias se contam corridos, ok, se lá na lei 9.099 tivesse um artigo dizendo que se conta corrido, eu cederia. Mas não tem. Não tem. E o artigo 219 tem que se aplicar. Eu tenho a impressão, minha querida amiga Ideni e colegas do Conselho da OAB que estão aqui presentes, que a OAB tem que atuar para que isso seja observado também na Justiça do Trabalho e nos juizados. Essa orientação não tem razão de ser. Defendeu. Ela defendeu isso. O argumento é que o processo vai demorar muito, sabe? Pessoal, eu não sei quantos de vocês têm ações dos juizados, mas a gente não tem prazo quase que nenhum do juizado. Está entre nós. O réu é citado para ir à audiência, lá na audiência apresenta a contestação, o autor é intimado para se manifestar, dificilmente vai ter produção de provas, né? Dificilmente vai ter produção de provas, e daí já vão para a sentença. Quantos prazos as partes tiveram? Nada, praticamente. Né? Bom, passando aqui para outros exemplos. Aqui eu só vou passar mais rápido, só para mencionar.
Previsão de citação por meio eletrônico, né, que se torna a regra a depender do tipo de empresa ou de pessoa do poder público. Possibilidade de intimação entre advogados, né, o novo CPC permite isso. No momento da tramitação do texto, se permitia a citação pelo advogado. Mas isso não foi admitido, não passou no final. Né? Mas viabiliza-se, observado o artigo 269, intimação entre advogados. Intimação da sociedade que pertence ao advogado, então o advogado pode pedir isso. Às vezes é importante isso, porque dependendo do escritório, a saída de a modificação do quadro societário pode dar um transtorno. Né? E por fim, tutela provisória. É a última parte da parte geral. Né?